né? 10 homens encapuzados, fortemente armados, chegaram atirando no posto do pedágio, entre Nova Mutum e Lucas do Rio Verde, tocaram fogo na base, numa ambulância e no caminhão-guincho da Polícia Rodoviária Federal. A gente está sob terrorismo nesse momento. Explica pra gente, Eduardo. Sem dúvida, Conde. Nos últimos tempos, a gente tem que ter que recorrer não só à ciência política, à história, mas à psiquiatria, à psicologia, à psicanálise, né? Tem muita gente utilizando Freud para tentar entender o movimento da massa, né? Dos bolsonaristas. Eu gosto muito de um livro, que é esse daqui, do Viktor Frankl, né? É de um psicanalista austríaco, é O Sofrimento Humano. Ele analisa aqui, dentre alguns elementos da psique humana, ele analisa dois pontos que são muito interessantes para entender esse movimento dessa malta bolsonarista. Um é a questão do pensamento coletivista, o outro é a questão do fanatismo, que de certa forma estão imbricados, né? Então, assim, o pensamento coletivista, do ponto de vista da psicologia de Viktor Frankl, é o que dá força para que essas pessoas continuem ainda existindo e insistindo nesses movimentos, porque elas começam a se despessoalizar de uma forma tão forte das suas individualidades, em que elas existem enquanto um grupo. E enquanto grupo coletivo, no momento que você despessoaliza, né, da sua individualidade e começa a agir como um coletivo, você perde essa noção da realidade, desse contato com a realidade, porque as pessoas começam praticamente a repetir ações. E vem a coisa do pneu, ou seja, das pessoas rezarem em torno do pneu. Mais ou menos, basta alguém começar que os outros seguem. E possivelmente a gente percebe isso muito claramente, de que eles repetem determinados mantras que em algum momento alguém criou. E aí eles passam a repetir, né? Perceba, por exemplo, a mudança de intervenção militar para intervenção federal. Ou seja, alguém criou isso, não vamos mais falar intervenção militar, vamos passar a falar intervenção federal. E eles repetem o mantra da intervenção federal, não importa o que isso signifique. E a própria questão, ou seja, quando você pergunta por que você está aqui, olha a dificuldade que as pessoas têm de dizer, de explicar por que elas estão individualmente ali. Mas quando você pergunta no grupo, que sai um monte de asneira, as pessoas se sentem empoderadas e repetem essas asneiras. Mas quando elas são entrevistadas individualmente, elas ficam meio perdidas, porque elas não sabem necessariamente o que elas estão fazendo ali, né? E aí o resultado é justamente isso, esse tipo de comportamento completamente deslocado. E que para nós que tenta buscar o mínimo de racionalidade para entender esse negócio, precisa se desvencilhar um pouco da própria racionalidade, tentar entrar na cabeça dessas pessoas, né, de como funciona essa questão coletiva, porque eles passam a agir já não mais como indivíduos, mas como um coletivo, e aí conectado com a questão do fanatismo, né? Que é um pouco, e aí o Frankl tem um trecho que eu acho muito interessante, se você me permite, eu posso ler aqui, porque ele diz o seguinte, assim, para explicar o totalitarismo, ele diz, o totalitarismo converteu o homem em fanático. E aí ele diz, o que o totalitarismo foca, bem claro, é na seguinte frase de Hitler, aí que eu acho que é interessante para a gente dialogar com o que está acontecendo hoje com o bolsonarismo. Ele diz o seguinte, abre aspas para Hitler, ele diz, a política é um jogo no qual são permitidos todos os truques. Isso foi Hitler que falou. Há algum tempo atrás, certamente o nosso telespectador, você deve ter se lembrado de que o Bolsonaro chegou a dizer algo na mesma linha, tipo, fake news é uma coisa que todo mundo temos que conviver com fake news, que é uma coisa normal. Então, no momento em que o Hitler diz que a política é um jogo no qual são permitidos todos os truques, tudo é possível dentro da política, não há mais racionalidade. O que há são grandes narrativas, grandes truques. E o que essas pessoas fazem são isso. Elas vivem desses grandes truques. E aí elas passam a acreditar em tudo. E é difícil você lidar com esse tipo de gente quando eles chegam a esse nível de fanatismo. Extremamente preocupante.